Boa tarde para todo mundo, para todos, todas, todes. É um prazer estar aqui. É um prazer encarar esse desafio. Eu já dei várias oficinas de cinema africano, mas é a primeira vez que eu vou falar isso em menos de 2 horas, né? Então, considerando que que a África é o terceiro maior continente do planeta, o segundo mais populoso, tem 54 países, né? E mais de 3 mil línguas, né? Então, sintetizar em 2 horas o cinema africano contemporâneo é meio complicado. Vocês sabem que hoje eu passei o dia por preparar essa oficina. Eu falei, tá fácil, sabe? Eu estou cansado de dar oficina sobre cinema africano, etc. Então, é só pegar, que são oficinas normalmente com mínimo de 15 horas de duração, é só pegar essa quantidade de informação e compactar e apresentar. Mas aí, eu aqui, olha, tem 20 minutos que eu consegui dar uma espécie de compactada. E mesmo assim, eu estou todo inseguro com essa síntese que eu vou apresentar para vocês. Mas, enfim, é só para dizer dos desafios para mim, que é de falar disso. Eu tenho uma relação, vou um pouco apresentar a minha relação com o cinema africano, contando uma historinha até muito gostosa e divertida, que muito me orgulha. Há cerca de 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu recebo um telefonema de um realizador africano, do Sissoko, né, que é o atual presidente da Federação Pan-Africana de Cineasta, me convidando para ir a um encontro da Federação Pan-Africana de Cineasta que estava se realizando na África do Sul, em Joanesburgo. E ele me manda e-mail, eu vi aquele negócio muito rapidamente, eu estava muito atarefado, nem respondi com agilidade, e ele acaba me telefonando e fala, Joel, a gente quer que você venha, tal. Eu falei, rapaz, é um encontro da Federação Pan-Africana de Cineastas, eu estou muito cheio de trabalho, eu não sei o que eu posso contribuir com isso. Ele falou, não importa, eu quero que você esteja aqui, nós vamos mandar passagem para você. Enfim, aí eu pego 5 dias daquele período que eu estava muito atarefado. É óbvio que uma viagem para qualquer país da África, para a maioria dos países da África, me interessa de ir. E eu fui. E eu cheguei lá, para minha surpresa, porque era o Congresso da Federação Pan-Africana de Cineasta, que é chamado de FEPACI, e era o Congresso de eleição de uma nova diretoria. E eles queriam que eu fosse um delegado para a América do Sul. Por isso que eles estavam insistindo tanto que eu participasse. Bem, e eu acabei assim, meio surpreso com essa história, acabei aceitando e desde então eu faço parte da Federação Pan-Africana de Cineastas, que esse ano tem uma nova reunião, eu espero que eles me liberem dessa tarefa. Mas, enfim, a minha relação com o cinema africano é uma relação assim muito estreita como cineasta, como realizador, não como teórico, não como professor, só quero alertar isso. Então, minha relação, digamos, é uma relação de troca entre cineastas. E desde o meu primeiro longa, né, para cinema, que foi A Negação do Brasil, em 2001, eu comecei a circular muito na África, né? Então, A Negação do Brasil, para o meu, enfim, para minha surpresa, impactou muito. Eu percebi que essa história da ideologia, da estética do branqueamento, da ideologia do branqueamento, é uma coisa comum à experiência da colonização europeia, e por isso que o filme impactava. E logo depois eu fui convidado para fazer parte dos conselheiros da curadoria de um festival em Joanesburgo, enfim, aí fui. E aí, nesse período todo, até hoje, eu circulei por N festivais, ou como competidor, ou como júri, ou como participante, etc. E acabei montando um curso de cinema aqui em Cabo Verde, onde eu me encontro agora, né? Isso em 2010, por conta de um realizador de cinema aqui,
que eu tinha conhecido em 2004, a primeira vez que eu vim a Cabo Verde, e para fazer a pesquisa de um documentário que eu pretendia rodar, mas acabou não dando certo esse projeto. Mas, enfim, eu andei pelos países de língua portuguesa e conheci o Leão Lopes, do qual a gente é muito amigo, quase irmão, né? Que é o primeiro grande realizador de cinema de Cabo Verde, um artista plástico, arquiteto. Ele é meio assim, esse é dessa formação davintiana, assim, é meio Da Vinci, assim, morro de inveja dele por essa multiplicidade de atividades que ele faz. Mas, enfim, fico amigo do Leão, conheço ele em Mindelo, na minha visita a Mindelo, capital da ilha de São Vicente, e ele, 5, 6 anos depois, por acaso, eu encontro com ele em Portugal, eu estou em Portugal, os amigos meus falam, oh, Joel, o Leão está aqui, ele ficou sabendo que você estava, vamos almoçar juntos e tal. E o Leão me diz, o que você anda fazendo? Eu falei, olha, Leão, depois que eu voltei para os Estados Unidos, eu saí do meu trabalho de professor universitário e eu só estou produzindo, mas eu tive uma experiência educacional que foi muito interessante. Foi um curso de pós-lato sensu que eu montei em Cuiabá, no MIS de Cuiabá. Ele falou, pô, vamos levar isso para Cabo Verde, papapá. Enfim, essa coisa deu certo, eu me empolguei. O ministro, então, o Juca Ferreira, topou a ideia, financiou. Eu montei um curso de pós-lato sensu aqui, para estudantes cabo-verdianos, para estudantes moçambicanos, senegaleses, tinha inclusive 2 pessoas de Portugal. E eu, enfim, passei o ano de 2010 praticamente em Cabo Verde. Resultado de toda a experiência é que eu sou casado hoje com a cabo-verdiana. Então, por isso que eu estou em Cabo Verde desde 22 de março do ano passado, estou na espécie de ano sabático em Cabo Verde por conta da Covid. Só agora, no dia 5 de abril, que eu retorno ao Brasil. Mas, enfim, é só para mostrar um pouco, dar uma ideia dessa minha relação com o cinema africano. Então, ela é uma relação de parceiro, de amigo, né? E, obviamente, com toda essa história desses cursos que eu passei, desde quando eu voltei da Universidade do Texas, eu passei a oferecer cursos eventuais. Eu deixei de ser professor universitário, então não sou mais professor universitário regular desde 2002, né? Então, portanto, essa conversa com vocês mistura um cineasta que circula pela África, que conhece muita gente, com um pesquisador. Eu estou com um projeto, né, já aprovado para fazer uma série documental sobre o cinema africano. Parte do que eu vou conversar com vocês é a base da pesquisa dessa série documental, que já está aprovada, já estou, inclusive, com recurso, é pequeno, mas, enfim. Daqui a pouco, quando eu sair dos projetos atuais, eu vou fazer, porque é muito pouco recurso, enfim, tenho que circular e gastar com equipe em passagens aéreas, hospedagem pela África não é barato. Mas, enfim, então é só para dar digamos, um contexto para vocês, um frame, assim, né, de onde que eu me situo nessa história e por onde que eu vou. Então, eu não sou um crítico de cinema, não tenho nenhuma produção teórica sobre o cinema africano, né? Mas tenho essa longa vivência, essa longa observação e essa pesquisa específica para esse projeto de série que já está aprovado, que foi minha última coisa aprovada pelo FSA, né? Ainda bem que foi aprovada num tempo que eu pude pegar o dinheiro e colocar numa conta bancária, né, para poder fazer. Eu começaria dizendo que é o seguinte, embora a África seja o berço da humanidade, todos nós sabemos que não foi o berço do cinema. Mas, mesmo assim, o cinema chegou muito cedo, né, na África, né? A primeira exibição de um filme, inclusive africano, foi em 1907. Enfim, a partir daí, isso foi no Egito, e a partir daí o Egito produziu mais de 4.000 filmes até hoje, né? Inclusive o mercado egípcio, quer dizer, essa não é uma coincidência tudo isso,
o mercado egípcio de cinema é um dos mercados em que o público mais gosta do próprio cinema. Então, os filmes nacionais são os mais preferidos pelo público, junto com a Índia, com os Estados Unidos, com a Nigéria, e eu não tenho certeza, mas possivelmente com a China, né? Bem, então, fazer um panorama do cinema africano, quer dizer, como recortar? Essa é a minha primeira dúvida, como ter esse recorte, né? Então, o meu recorte ele é um pouco relacionado à história agressiva da divisão territorial provocada pela colonização a partir do século XIX, né? Então, essas línguas coloniais, elas viraram línguas oficiais, são línguas de unidade nacional. Então, você tem uma região anglófona em que a língua oficial é o inglês, às vezes, em muitos países é o inglês, mais uma ou duas, né? Em outros é o francês, em outros é o português, em outros é o árabe, né? Porque também os árabes foram os primeiros que invadiram, inclusive, essa região do norte da África, que é chamada região de Magrebiana. Bem, então, uma das formas que eu encontro de poder separar uma coisa e organizar essa informação é falar dos cinemas feitos em cada um desses lugares, especialmente porque, embora as independências africanas tenham acontecido há cerca de 50, 60 anos atrás, você ainda tem uma relação muito forte com a metrópole. Cabo Verde tem uma relação muito forte com Portugal, Senegal com a França, e por aí afora, né? A África do Sul quer dizer, a África do Sul tem uma relação mais forte com o Reino Unido, né? Mas, enfim, então você tem um pouco são os locais em que os filhos da elite vão estudar, em que os cineastas sabem que lá podem encontrar fundos para fazer os seus filmes e por aí afora. Bem, então, essa é um pouco da organização que eu vou fazer. Eu começaria só explicando por que o cinema africano ele começa nos anos 60. O cinema brasileiro começa, sabe, no início do século XX. Mas o cinema africano da África Negra começa nos anos 60. Isso não quer dizer que não existisse cinema africano antes dos anos 60. Né? Quer dizer, o cinema ele chega desde o início do nascimento do cinema, com o cinematógrafo dos irmãos Lumière, né? Que tinha aquela experiência dos cinemas de vistas, dos cinemas de atualidade, aqueles catálogos de vista, né? Que eles fizeram no período de 1895 a 1905. Né? Nesse catálogo possuía-se cerca de 60 filmes que foram realizados na região magrebiana. A região magrebiana é essa região do norte da África, no norte do Saara, do qual está a Argélia, Marrocos, Tunísia e por aí afora. Então, teve 60 filmes rodados pela empresa dos irmãos Lumière no norte da África. E esses filmes faziam muito sucesso, né? Para quem não conhece um pouco dessa experiência dos irmãos Lumière, aquele foi o primeiro momento em que o mundo viu imagens em movimento, que a Europa, né, não só a Europa, outros lugares do mundo, viu imagens em movimento de outros lugares, sabe, fora do seu país, fora daqueles lugares que as pessoas pudessem viajar. Então, você tem aí um impacto muito grande, né? Só que essas imagens, que eram um cinema mudo, né, elas não eram desprovidas de ideologia, né? Elas serviram à lógica eurocêntrica e colonial, representando os povos, no caso, os povos africanos, como exóticos, como animalescos, como primitivos, né?
e, de certa forma, também apagando essa diversidade étnica, cultural e geográfica do continente africano. Então, as imagens do norte da África representavam toda a África, né?